A saga Barty certamente é a geração de Beyblade mais adorada por quase toda a comunidade de Bladers, com novo tipo de arena, novo estilo de batalha e com novos tipos de Bs, uns mais fantásticos que outros, e isso no sentido de Bs que foram para além da imaginação humana. Mas ao longo dessa temporada tivemos erros fatais que fez Beyblade ser adorado por quase todo mundo, só até na sua saga Turbo, que também tem uns porém aqui e ali. Então no vídeo de hoje vamos falar dos erros que destruíram Beyblade mais cedo do que pensávamos. Se você gostar, deixa o like e o primeiro erro que Beyblade cometeu foi o de respeito aos seus veteranos. Mano, se você pegar o anime de Beyblade até na Saga Evolution, a chance de você derrotar um top tier era de 1 para 100. Quando o Volt foi apresentado ao Free, que era o top tier acima de todos, o cara mostrou que aquilo a Liga Mundial não era como o Japão. E mesmo o Volt se esforçando muito e treinando praticamente todos os episódios e criando novas técnicas a cada 10 a 5 episódios, o mínimo que o Volt conseguiu quando ele entrou na zona, que é aquele momento que o Blade fica em um estado de concentração extrema e entra em uma ressonância com o seu B, o mínimo que ele conseguiu foi lutar igual contra o Free por alguns minutos, que foi lá quando o Free estava se mudando para o Rangers Bull. E isso não só foi na saga Evolution, também na saga Burst, onde os 4 Supremos eram vistos como deuses do Japão. E derrotar era um trabalho que vai para além de esforço, porque naquela época o fator sorte também era algo que contava bastante. Mesmo que o roteiro no final da primeira temporada deu uma forçada no Volt para ficar mais forte que o Louis, mas só considero meio sorte e meio roteiro. E quando entramos na saga Evolution, todo aquele poder que o Volt mostrou pareceu inconsciente, que podemos classificar como sorte assim, entre aspas. Mas ao longo que o anime de Beyblade ia avançando, o nome veterano e a lista dos melhores Bladers do mundo meio que perdeu todo o seu valor e peso que tinha antes, onde o Arg, mesmo sendo o Blader que só lutava com gente fraca da sua escola e dificilmente lutava com alguém do nível mundial, já foi capaz de lutar contra o Free em um nível de Free contra Louis, lá naquela luta onde o Free descobriu como o dragão morde. Mano, eu fiquei tão feliz de ver o Louis a derrotar o Free. Você não sabe o quanto eu sou fã do Louis. Mesmo que o Aigen é um gênio diferente do Volt, isso não justifica que ele já estava em um nível de bater de frente contra o Gold e Free. Porque sendo bem sincero, tem uma lista bem restrita de personagens que podem bater de frente contra o Free sem o impulso do roteiro ou poder do prota do Ku. E quando entramos na saga Sarge ou Sparking, onde tivemos os irmãos Isashi, como 2 moleques já são capazes de aguentar boss trampos do Mirage Fefney, tipo são personagens extremamente poderosos. Afinal são 2 personagens que foram bufados pelo roteiro. Tipo, se não fosse pelo poder do prota e tal, eu duvido que eles teriam aguentado sequer 1 minuto. O próximo erro que Beyblade cometeu foi desvalorização de campeonato. Até na saga Turbo, onde os campeões eram meio que valorizados, e tirando a sua exceção que chega de temporada depois, que é a Sarge ou Sparking, Beyblade, Quad Drive e Quad Strike, parece que o nome campeonato perdeu todo o seu valor que tinha antigamente. Nas temporadas anteriores, mesmo que tinha os seus erros, os campeonatos eram meio que valorizados. Já nessas 2 temporadas, o campeonato se tornou algo meio que comum e sem peso, onde partidas que eram vistas como treino, tipo o Príncipe das Trevas contra o Ranzo, aquilo já era transmitido para o mundo inteiro. Os caras vão fazer uma batalha tipo nada a ver no parque, aquilo também já era transmitido com Faki Senhora Nami. Tipo, qual o sentido de transmitir uma batalha nada a ver para o mundo inteiro? E mesmo que você diga que em Quad Strike e Quad Drive tinha 5 campeonatos, vamos ser sinceros que aquilo era só um fanservice para o público que estava lá até agora, porque nessa temporada muitos já tinha abandonado o barco. Aquele campeonato era só de grande. Os campeonatos tinham Vault, Shu, outros protas, outros antagonistas que tinham a mesma relevância que o prota dentro da história. Então os campeonatos nessas temporadas era algo meio que sem sentido, e as batalhas nada a ver que eram vistas como treino já era também transmitido ao mundo inteiro. Tipo, qual é o sentido de transmitir uma batalha ou treino para o mundo inteiro, ainda assim com o Faki Senhora Nami a narrar? O próximo erro que eles cometeram foi o seu autor tacar o modo foda-se pra história, tirando a saga Evolution e a Burst até o Turbo é meio duvidoso. Todas as temporadas de Beyblade não tem nexo dentro da trama de Beyblade. Até mesmo a saga Turbo só passou de raspão, porque ele aprofundou mais sobre a história da ressonância com os Bs, que era algo que vimos no Shu na temporada anterior, mas que não foi destrinchada de uma forma que entregasse tudo sobre aquele poder. Então a saga Turbo podemos dizer que é uma explicação ainda mais profunda sobre a ressonância com Bs, e como elas podiam ser umas boas e outras muito boas, porque até agora eu não supero o Fio, seu irmão ficando todo dark em um anime que seria para criança, gritando e falando com coisas inanimadas. Mas as suas sagas posteriores são um monte de episódios e um monte de novos Bs, um mais caricatas que o outro. Então, tirando as suas primeiras temporadas que tinham um bom fluxo historial, o resto só foi temporada cheio de brilho e bem novo e com arenas nada a ver, para poder fazer um marketing gigantesco para trazer mais fama para os produtos da Takaratomi. Porque para Takaratomi, se os produtos estão a vender que nem pau quente, então que o anime vai ser
se lascar. O que eles querem de facto é money e marketing. Se a história é boa ou não, eles estão nem aí. Porque eu duvido que tenha 10% ou mais do pessoal da Takara Tomy que vê o anime de Beyblade como fã ou como nós da comunidade de Beyblade. Mas eu não sou da comunidade, só queria dizer mesmo isso. O próximo erro de Beyblade são personagens muito superficiais. Bom, até na Saga Evolution eu digo isso de cabeça erguida. O resto das suas continuações já não tem personagem bem construído. Tirando o trio do Prota, o cara simplesmente cria um monte de personagens secundários, bota uma roupa extravagante com cabelo tipo Yu-Gi-Oh! E um bem extremamente roubado. Porque se você parar pra pensar, você vai pensar parado. Na Saga Burst e na Saga Evolution é onde tinha personagens secundários e figurantes que tinham uma boa construção narrativa para poder fazer do Prota o herói de todos. Eram bem construídos, como Daigo, que recebeu uma boa evolução como personagem, sendo o primeiro Blade a ter uma ressonância Dark com seu Blade e se perdendo como Blade. Até mesmo o Waka, que era só o rico mimado do grupo, ao longo da trama foi aprendendo que nem tudo pode se ter com dinheiro. Já nas outras sagas, como o Turbo, simplesmente criaram um monte de personagens e pum, colocaram em volta do Aiger. Porque em Shonen, se o Prota não ter grupo, então não é Shonen. O Aprender do Shu, que seria o rival do Aiger nessa saga, é um dos personagens mais superficiais de toda a história de Beyblade. Até mesmo aquele Duas Caras da saga Turbo tinha mais peso na trama que o próprio rival do Prota. O cara não tem história, não tem construção, não tem momento de rendição, não tem nada. O cara perdeu uma partida e no episódio seguinte já voltou pronto como se nada tivesse acontecido. É como se o episódio não fosse canônico. No episódio 2 é uma história e no episódio 3 é outra história. Que diferente do Shu, que é um baita rival com construção, rendição e tudo mais que um rival deve ter, o cara da saga Turbo é aquele que dizemos que é o clichê que todo Prota deve ter um rival. Inclusive o vídeo sobre clichês nos animes aqui na descrição. E as suas outras sagas, até tem mesmo Prota que eram mais figurantes que os próprios figurantes. Ele era um Prota que tinham poder e sempre eram colocados como gênio e que podiam lutar com qualquer um, assim meio que poderoso. Tipo, os caras eram forçados demais. Até na saga Sage, os Prota Isashi tinham menos história que o seu antagonista, que pra mim foi uma construção genial de antagonista. Até a mesma inspiração que o cara teve para criar o Shu Dark, ele teve de novo para criar esse antagonista da saga Sparking ou Sage. O princípio das trevas, o Dante, o Ikaru, o Yuga, eles simplesmente são Prota que são criados para ter um cara sorridente no anime de Beyblade. Porque os caras não treinam o suficiente para fazer jus ao seu poder, os caras são superficiais, os caras são forçados, ou seja, apenas Prota genérico para servir como muleta para uma história que já morreu há muito mesmo. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se falei algo de errado, comenta aqui abaixo. Se você gostar, deixa o like. Então, adeus!